Oi, turma do sétimo ano, vamos para mais uma aula de geografia. Essa é uma aula de correção, né? Então já sabe que antes de assistir essa aula, vocês devem ter feito a atividade da página 127, 128, 129, 30 e 131 e 32. Um pouquinho longa, mas dá para fazer, não é isso? Se não fez essa atividade, pausa o vídeo, seja honesto consigo mesmo e vamos voltar aqui para correção. É correção, não é para fazer agora, é só para corrigir. Primeira questão da página 127. As regiões brasileiras são agrupamentos das unidades da federação com o propósito de ajudar as interpretações estatísticas, implantar sistemas de gestão de funções públicas de interesse comum ou orientar a aplicação de políticas públicas dos governos federal e estadual. Há também outra forma de regionalização não oficial, criada pelos especialistas em geografia, na qual o Brasil é dividido em 3 complexos geoeconômicos. Assinale nas opções abaixo aquela que apresenta de forma correta os 3 complexos econômicos. E aí, os 3 complexos econômicos é uma das regionalizações, a geoeconômica. Ou seja, letra C, Amazônia, Nordeste, Centro-Sul. Marcou isso aí? Então vamos lá. Segunda, quais são as semelhanças e diferenças entre a divisão regional do IBGE e a divisão geoeconômica? Tá bom? O que é que o IBGE ele pensou na hora de fazer a divisão? Os aspectos físicos e naturais, né, do Brasil. E a geoeconômica pensou nos aspectos econômicos, o nome já diz, né? Para regionalizar o Brasil a partir do fluxo de mercadorias, de transporte, de serviços que cada região tinha. Por isso foi feita a divisão entre a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. O Centro-Sul que vai englobar o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste. Terceira questão, responda em seu caderno ao que se pede. Tá? A letra A, quantas e quais são as regiões da atual divisão regional do Brasil? Atual divisão regional do Brasil. A oficial é dada pelo IBGE, que divide o Brasil em 5: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Não é isso? Letra B. De quantas unidades federativas é composto atualmente o Brasil? Olha, se eu falo estados, eu só falo 26. Se eu falo unidades federativas, eu falo 27, tá bom? O Distrito Federal não é um estado, é um distrito federal, tá bom? O nome já diz o que ele é. É um distrito, não se cabe na classificação de estado. Porém, se a gente for contar as unidades federativas, todos os estados são unidades federativas e o Distrito Federal também é uma UF, uma unidade federativa. Então são 27 unidades que a gente tem no Brasil. Quarta questão. Com base no mapa da atual divisão regional do Brasil, que região faz fronteira com as demais regiões brasileiras? Então, vamos aqui na página 122, tem a atual de 2005, né? Qual que faz fronteira com todos? O Nordeste faz fronteira com o Norte, com o Sudeste, com o Centro-Oeste, mas não faz com o Sul. Não é o Nordeste. O Norte faz fronteira com o Nordeste, com o Centro-Oeste, mas não faz nem com o Sul nem com o Sudeste. O Centro-Oeste faz fronteira com o Norte, com o Nordeste, com o Sul e com o Sudeste. O Sudeste faz fronteira com o Nordeste, com o Centro-Oeste e com o Sul, mas não faz com o Norte. O Sul faz fronteira com o Centro-Oeste, com o Sudeste e não faz com o Norte nem com o Nordeste. Então aqui faz com todas as regiões aí, é o Centro-Oeste, né? Tanto o nome Centro-Oeste. Centro, né? Que ela está localizada bem no centro. Para a página 128, na quinta questão, que nós temos para fazer aí? Observe o mapa abaixo e preencha o que se pede. Aí é aquela questão de pintura, tá bom? Escreva nos espaços correspondentes o nome da capital dos estados e a capital do Distrito Federal.
Tem um espacinho aí, é só colocar o nome das capitais. Sergipe, Aracaju, Alagoas, Maceió, Salvador, Bahia, Salvador e por aí vai. Tá bom? Vai colocando. O estado já tem aí, em sigla, coloca só a capital. Pinte de azul claro o oceano, o Atlântico, né? Pode pintar aí de azul. A 3, identifique e pinte de azul escuro os estados que são banhados pelo oceano, ou seja, toda a costa brasileira, que vai lá do Amapá, olha, até Rio Grande do Sul. Tá? Todos eles são banhados pelo Oceano Atlântico. Depois vem pinte com diferentes cores os demais estados, aí você escolhe a cor que vai pintar, né? Tirando os estados que estão mais no interior, que não são banhados por oceano nenhum, pinta de qualquer cor. E por fim, escreva nas linhas correspondentes os pontos extremos do Brasil. Tem estrelinhas aí, estão vendo? Aí você bota lá o Monte Caboraí, o Arrochuí, né? Bota a Ponta dos Seixas e aí bota o ponto extremo do norte também, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Ok. Sexta questão. Vamos lá? A região do Brasil que possui a maior extensão territorial é... Ficar em dúvida, volta pro mapa. 122. Já dá pra ver que é o norte, né? A maior região aí em extensão territorial é o norte. Letra A. Vamos lá, sétima questão. Observando o mapa da atual divisão política do Brasil, na página anterior, pode-se dizer que a região norte é formada por quantos estados e limita-se por quais outras regiões? Aqui a gente tem um mapa da divisão regional atual, na página 128. Eu acredito que seja mais fácil olhar da página 122, porque aí está dividido por região, viu? Consulta lá, vê quais são os estados aí. Quantos estados? Tocantins, Roraima, Rondônia, Pará, Amazonas, Acre e Amapá. São 7 estados. Quem é que ela faz fronteira? Nordeste, Centro-Oeste. Tá bom? Vai ser a letra A. Oitava questão. Quais as regiões brasileiras são cortadas pelo Trópico de Capricórnio? Consulta rapidinho a própria página 128, na quinta questão, e observa aí em linha pontilhada azul o Trópico de Capricórnio. Tá? Você vai ver que ele corta São Paulo, Paraná e um pedaço do Mato Grosso do Sul, uma porção bem pequenazinha do Mato Grosso do Sul. Tá bom? Mas é uma porção bem pequena. Mas, então, considerando que o Mato Grosso do Sul faz parte do Centro-Oeste, a região Centro-Oeste, São Paulo faz parte do Sudeste, a região Sudeste, e Paraná faz parte da região Sul, então a região Sul. Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Letra B. 9. Quais são as regiões que fazem fronteira com países da América do Sul? E aí, quem faz fronteira? Nordeste não faz fronteira só com o oceano, então não é o Nordeste. Tá bom? O Sudeste também só faz fronteira com o oceano, então não é o Sudeste. Sobra pra gente o Norte, o Centro-Oeste e o Sul. Tá bom? São regiões que fazem fronteira com outros países. A 10ª questão. A região brasileira mais populosa é a mais populosa, ou seja, tem mais gente morando, a população está mais concentrada no Sudeste, tá bom? São Paulo e Rio de Janeiro esse foco, justamente pela questão industrial, que eles atraíram muita gente. 11ª, o Brasil possui uma grande extensão territorial, ok, apresentando peculiaridades culturais, políticas e sociais em diferentes regiões. Aponte as principais disparidades socioeconômicas entre as regiões. As diferenças, aí vocês vão desenvolvendo essas linhas que tem no livro de vocês. A diferença, o que é que o Sudeste tem para oferecer? Questão industrial, questão de serviços, empregos.
Como é o Nordeste, é só miséria mesmo, será? Apesar dos problemas socioeconômicos, nós só temos miséria. Coloquem principalmente essas duas regiões, que são as que mais se contrapõem. O Norte também, tá? O Norte é uma região bem fragilizada, mas será que é só isso? Então pensem aí, pesquisem um pouco para responder essa 11ª. Tá bom? Isso vale uma pesquisa, além do próprio livro. 12ª questão, já na página 130, tá vendo que são muitas páginas, mas acaba sendo rápido a atividade. Faça o que se pede nos mapas abaixo. Primeiro você vai cobrir com lápis de cor preta os limites das regiões, de acordo com o IBGE e as regiões geoeconômicas brasileiras. E no 2, com as cores indicadas nas legendas, pinte as regiões brasileiras. Lembre-se de pintar os retângulos das legendas. Então, no primeiro mapa, você pinta de acordo com o IBGE. Volta para a Sagrada página 122, vai ser do mesmo jeito. Só pode mudar as cores, se você quiser. E no segundo mapa, vai pintar de acordo com a geoeconômica, que está na página 123. Pode usar as cores que vocês quiserem também. Lembre, desde que você coloque na legenda as mesmas cores, tá bom? 13ª questão diz o seguinte: analise e compare a evolução política e administrativa do Brasil a partir do mapa de 1815 com o mapa político. O que é que foi que aconteceu? Né? E temos as opções aí, letra A, B e C. O que foi que aconteceu? Observem primeiro os mapas antes de ir para as questões. Como era em 1815, menos estados, a formatação do país não é a que é hoje, né? Tem uma coisa diferente no Rio Negro, naquele estado ali chamado Rio Negro, né? Tá um pouquinho diferente o mapa, não é bem assim, né? Depois tem um Mato Grosso, aí vamos ver o que aconteceu. Quais são os estados que ainda existem, que ainda não existiam em 1815, tá? Em 1815 tem o Acre? Não tinha. Tá? Não tinha Rondônia, não tinha o RO aqui, ó, não tinha Roraima, RR também tá vendo aí que não tinha, tá bom? Tinha o Amapá, o AP, também não tinha. Tinha Alagoas, tinha Sergipe, nem Alagoas nem Sergipe, tá bom? Tinha o Paraná, não, ó, era de São Paulo, ó, então não tinha o Paraná. Tinha o Mato Grosso do Sul, não estava dividido ainda. Tinha o Tocantins? Não, ó, ainda era Goiás, tá bom? Então, só para repetir: Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Alagoas, Sergipe, Paraná, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Mas aí só para a gente ver o que não existia em 1815. Apesar que a cidade de São Cristóvão, ela é uma das mais antigas do Brasil, só que ela pertencia à Bahia, quando ela surgiu. Qual era o nome dos atuais estados do Amazonas e do Pará? O Amazonas era Rio Negro e o Pará era Grã-Pará. Aí tem até uma santa chamada Santa de Grã-Pará, alguma coisa assim. Letra C. Que diferenças podemos apontar entre as capitanias de São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso e Goiás e os estados atuais? Então vamos lá. Que diferenças podemos apontar entre as capitanias de São Paulo? São Paulo antes englobava o Paraná, né? Então São Paulo englobava o Paraná, aí depois o Mato Grosso. O Mato Grosso englobava quem mais? Mato Grosso do Sul, né? E por último, Goiás. Goiás englobava o Tocantins e o Distrito Federal. Não é isso? Pois bem, isso mesmo. Essa atividade chega ao fim, mas aí tem o preparando para o vestibular e Enem, ainda na página 131. Primeira questão diz: o texto que segue é do poeta cearense Antônio Gonçalves da Silva, Patativa do Assaré, cantador do drama dos caboclos nordestinos dos pobres do Brasil. Brasil de cima e Brasil de baixo. Meu compadre Zé Fulô, meu amigo e companheiro, faz quase um ano que eu tô. Quase um ano que eu tô neste Rio de Janeiro. Eu saí do Cariri imaginando que isto aqui era a terra de sorte, mas fique sabendo tu que miséria aqui do sul é a mesma do norte.
Tudo que eu procuro acho. Eu pude ver neste clima que tem o Brasil de baixo e tem o Brasil de cima. Brasil de baixo, coitado, é um pobre abandonado, o de cima tem um cartaz. Um do outro é bem diferente. Brasil de cima é para frente, Brasil de baixo é para trás. Aqui no Brasil de cima não há dó nem indigência. Reina o mais suave clima de riqueza e de opulência. Só se fala de progresso, riqueza e novo processo, de grandeza e produção. Porém, no Brasil de baixo, sofre a fêmea e sofre o macho, a mais pura privação. E aí, o que Patativa do Assaré queria dizer? Hein? Ele regionalizou o Brasil, né? Aqui nesse texto. Ele disse que tem dois Brasils, um rico e um pobre, de cima e de baixo. Né? O rico tem tudo, mas também tem miséria. Mas tem um cartaz, né? Então ele está escondido numa máscara que tem tudo. Mas como ele também tem, aqui no sul tem a miséria do norte também. E o de baixo é onde todo mundo sofre, independente de quem seja. Segundo a interpretação do poeta sobre o problema da pobreza, é correto afirmar. Letra A. A pobreza atinge principalmente os moradores da região nordeste, chamado por ele de Brasil de Baixo. Será? Ele falou que também tem miséria no sul, então não é a letra A. Letra B. Na origem da pobreza está o domínio do acaso e do azar, predominando a riqueza em regiões privilegiadas como o Rio de Janeiro. Não. Letra C. A pobreza deve-se às diferenças de características pessoais, físicas, psíquicas e raciais, entre outras, que existem entre os brasileiros do Sul e do Norte. Nunca, jamais. Tá? Nós sabemos que a população negra, né, negra e parda no Brasil é mais pobre, mas isso não é o fator. Né? Isso é questão de exploração, ainda é questão de racismo. É uma consequência do processo de escravidão, perdão, que a gente teve no Brasil. Letra D. No Brasil, a pobreza atinge tanto a população nordestina como a do sul do país, dividindo os brasileiros em categorias de pessoas. É a letra D, tá bom? E por fim, segunda questão, o mapa a seguir representa 3 grandes complexos. Quais? Que complexo é esse? Né? Que divisão é essa? A letra A. Qual o critério utilizado para dividir o espaço brasileiro em 3 grandes complexos? Primeiro é a divisão geoeconômica, que divide o Brasil em Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. E o critério é o econômico, tanto que está no nome, geoeconômica. Tá bom? Então, nós encerramos essa atividade. Nas próximas aulas vamos entrar no capítulo 10. Daqui a pouco a gente volta, até lá.